Olá, jovem universitário de Caxias do Sul e região! Está começando mais um episódio do programa Compartilha, um podcast com alguns dos seus assuntos preferidos para manter você e sua turma sempre bem informados. A apresentação é das estudantes de jornalismo Thaís Strapasson, eu mesma e Julie Off. Hoje temos um assunto especial para manter você e sua turma sempre bem informados. Vamos fazer quase uma viagem no tempo para um período não tão distante do nosso país. Então, aperte o cinto para mergulhar numa parte da história que nem todo mundo quer falar, mas é essencial para a gente conhecer o passado e entender por que algumas manifestações já não cabem no presente. No dia 31 do mês de março, talvez você tenha visto uma galera por aí vestida de verde e amarelo, usando a manifestação democrática para pedir a volta da ditadura militar em solo brasileiro. Esse mesmo dia, anos atrás, representou o início de um golpe que deixaria milhares de desaparecidos e mortos no país. A gente pode dizer que tudo começou em janeiro de 1961. Quando Jânio Quadros foi eleito o novo presidente do Brasil, com 48,3% dos votos. Seu vice era João Goulart. Logo no início do seu governo, em agosto do ano de sua posse, Jânio renunciou ao cargo, alegando impossibilidade de governar, enquanto Jango, seu vice, estava na China fazendo uma visita de cortesia ao governo comunista. Pela legislação do país, com a renúncia do chefe de Estado, o vice-presidente assumiria o cargo. No entanto, a reação contrária dos ministros militares já era esperada. Eles declararam não aceitar a posse do vice-presidente, instalando-se uma crise política no Brasil. O comandante do Terceiro Exército, sediado do Rio Grande do Sul, estado natal de Jango, e Leonel Brizola, governador do estado, e seu cunhado, reagiram contra a iminência do golpe. O movimento de resistência ficou conhecido como Campanha da Legalidade, que depois de muita luta, conquistou o cargo de presidente a Jango em 1963. Contudo, as decisões e ideias mais populistas de João Goulart não eram lá muito bem vistas entre políticos de direita e setores da sociedade com medo da suposta ameaça comunista. Foi então que a revolta de 1964 foi organizada, como bem conhecemos, promovendo a ideia de que aquilo estava sendo feito para salvar o Brasil. Mas como essa ideia foi propagada pela população? Quais recursos foram utilizados para manter boa parte alienada ao novo regime? Para entender um pouco melhor, conversamos com a professora de História da UX, Eliana Gasparini Cherry. Propaganda, sem sombra de dúvida, era uma das formas mais utilizadas para propagar junto à população a ideia de que tudo estava muito bem, que não havia presos políticos, que era um exagero. Para os ditadores, a censura também sempre é um instrumento aliado junto com a propaganda. Então as pessoas acreditavam ou eram levadas a acreditar, muitas vezes por medo, outras vezes por ignorância e outros setores porque realmente achavam que havia uma ameaça comunista sobre o Brasil e que os ditadores militares com o apoio da sociedade civil eram os únicos capazes de impedir o avanço desse suposto comunismo no Brasil. De acordo com pesquisadores como José Murilo de Carvalho, o período ditatorial no país pode ser dividido em 3 fases. A primeira se estende de 1964 a 1968 e é caracterizada pelo início de uma forte atividade repressiva. A segunda, de 1968 a 1974, é reconhecida pelo autor como a mais sombria da história do Brasil, do ponto de vista dos direitos civis e políticos. Foi nesta fase que os atos institucionais ficaram ainda mais conhecidos e severos. E por fim, a terceira e última fase, que se estende até 1985, com o fim da ditadura militar,
e a eleição indireta de Tancredo Neves. Uma coisa importante de lembrar é que, apesar de todo esse contexto de medo e apoio de alguns setores, nem todo mundo compactuava com esse governo militar, como nos salientou a prof. Eliana. E foi justamente nesse período da terceira fase do regime que isso ficou mais evidente. Afinal, como vamos ver, foi a luta dessa oposição que conquistou a volta da democracia em solo brasileiro. Bom, os 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil, eles duraram o tempo que duraram em função do apoio que tiveram da população como um todo, não apenas das Forças Armadas. E é sempre bom lembrar que nem todos os integrantes das Forças Armadas e nem todos os setores da população colaboravam e apoiavam a ditadura civil-militar. Dentro desse movimento de oposição, muitos grupos foram importantes para a luta pela redemocratização do Brasil. A campanha Diretas Já, de 1985, é um grande exemplo que marcou essa resistência contra o abuso do período. Sabemos hoje que existiam vários movimentos de resistência, pequenos, em torno de 1.000, às vezes 100, às vezes 50 pessoas. Nós temos uma ideia de que havia mais de 50 movimentos de resistência, todos eles militando pela liberdade, pela democracia. É muito difícil dizer qual dos movimentos de resistência foi mais significativo, porque todos foram significativos. Mas a gente pode dizer de alguns movimentos que se tornaram mais estudados e, portanto, mais conhecidos, como o movimento de resistência da VAR Palmares, que teve, inclusive em Caxias do Sul, líderes e um grupo bastante defensor da democracia. Estou vivo, estou calmo. Tão logo eu seja posto em liberdade, e isto ainda vai demorar, vamos ter uma nova lua de mel. Aproveito para lembrar-te que meu pensamento é só para ti. Durante todas as horas dos últimos dias, não sais do meu pensamento. O banquinho na cozinha, os beijos nos olhos, tudo aquilo que liga meu corpo à tua alma. Esse é um trecho da carta escrita pelo sargento Manuel Raimundo Soares à sua mulher. Ele foi um daqueles militares que, como a prof. Eliana comentou, foi contrário à ditadura e, por isso, foi preso político do regime. Em 1966, ele foi encontrado morto por um pescador com as mãos amarradas e boiando no rio Jacuí. Bom, de acordo com o pesquisador José Murilo de Carvalho, que já mencionamos aqui, o processo de redemocratização do Brasil começou lá em 1974, na terceira fase da ditadura militar, quando Ernesto Geisel, general que estava no comando, diminuiu as restrições à propaganda eleitoral e deu um grande passo em 1978, com a revogação do AI-5, o fim da censura prévia e a volta dos primeiros exilados políticos. O processo de volta do sistema democrático no país foi ganhando força e adeptos. Nós vamos pular um pouquinho todo esse processo para não deixar esse episódio tão longo. Agora vale dar aquela recapitulada no conteúdo de história da escola, hein? Vamos lá, a gente confia no potencial de vocês. Mas enfim, o fato é que depois de muita luta, Tancredo Neves foi eleito o novo presidente do Brasil em 1985. O que veio depois é o que queremos abordar nesse segundo bloco. Para entender os reflexos desse período na história atual do nosso país, fomos conversar com o professor de História da UX, Ramon Tissot. O que faz as pessoas pensarem que a ditadura foi boa e deve voltar? É surpreendente a quantidade de gente que tem esse pensamento. O principal motivo, né, dessa forma de considerar o passado é a distorção que foi feita pela própria ditadura na memória social. Porque como houve censura durante um longo período, aquilo que veio a público era só o permitido, era só as versões oficiais sempre positivas a respeito da ditadura.
Então, né, aquilo que era acessível ao grande público, aquilo que saía nos jornais, aquilo que podia ser divulgado nas rádios e tal, era só a parte positiva da ditadura. Qualquer ação de investigação, de crítica, era punida, né, era vetada e punida, né? E muitas vezes essa punição se dava à revelia de qualquer institucionalidade, assim, ela era feita de forma clandestina por pessoas, por agentes do Estado, né? Policiais, militares, né? Funcionários públicos e tal, que agiam de forma ilegal, usando os recursos do Estado para punir quem promovesse qualquer tipo de crítica ou, né, que promovesse alguma investigação, divulgação de algo que não interessasse ao governo da ditadura. Então isso intimidou muito as pessoas, né? Porque as torturas promovidas contra quem fazia isso, o desaparecimento de muitas dessas pessoas, né, provocava um medo, né? Por isso a gente diz que o que houve no Brasil foi um terrorismo de Estado, né? O Estado, os agentes públicos usando recursos públicos para promover o medo nas pessoas, o terror. E o terror promovido, né, pelos militares que chefiaram o governo no Brasil fez com que o debate público fosse vetado no Brasil. E isso causou, então, essa deformação na memória social, nas informações que chegaram até as pessoas e no que as pessoas lembram a respeito da ditadura. Esse problema é combatido com história, com ciência, com estudo, com conhecimento. E a gente vive num país em que isso não é valorizado, né? Pelo contrário, é muito atacado. Principalmente por quem não quer que esse tipo de informação verdadeira seja veiculada. A gente percebe que os principais detratores, né, as pessoas que combatem a ciência são as pessoas que são os grupos sociais que têm muita culpa, que têm muita responsabilidade em coisas muito negativas e que não querem que isso venha à tona. Além disso, né, a gente tem um sistema educacional muito recente no Brasil e a gente ainda está passando por um processo de democratização, né, da educação. É muito recente que 100% das pessoas com idade escolar estão nas escolas tendo aula de história, por exemplo, né, com profissionais historiadores. É muito... tem uma demanda muito grande por ensino médio e só mais ou menos metade dos jovens concluem o ensino médio aqui no Brasil. Então, no ensino fundamental, a gente vê essa questão da ditadura no último trimestre do último ano do ensino fundamental. Muitas vezes, os professores de história não trabalham com a ditadura, não chegam a abordar a ditadura civil-militar no Brasil, né, no ensino escolar. E quem chega no ensino médio tem um pouco mais de tempo para ver isso, mas como são pouquíssimos, né, são poucos os que chegam ao ensino médio e que concluem, enfim, a gente fica com essa lacuna muito grande de conhecimento que favorece a desinformação a respeito da ditadura, dos horrores da ditadura, do terror, inclusive de questões bem pontuais, assim, que seriam... né, que não seriam exatamente polêmicas ou criminosas, mas a respeito das condições econômicas, por exemplo, né, que a ditadura deixou o Brasil, enfim, né, nem isso, enfim, a gente consegue abordar de forma livre, né, aqui ainda. Especialistas apontam a Lei da Anistia, criada em 1979, como um dos fatores que tentam apagar este capítulo da história do país. De acordo com o primeiro artigo da Lei nº 6.683, é concedida anistia a todos quanto,
no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. O fato é que o artigo, se observado rapidamente, talvez passe a impressão de um ato positivo, que concede perdão aos que cometeram atos considerados crimes pela ditadura, como, por exemplo, se opor ao regime. Mas, se percebermos melhor suas intenções, notamos que a lei também absolve os responsáveis pelas torturas, mortes e desaparecimentos do período. O resultado disso? Um exemplo é o caso do militar Antônio Pinheiro de Lima, conhecido como Camarão, que só teve denúncia de sequestro e estupro contra a historiadora Inês Etienne Romeu, aceita em 2019, depois do caso ter sido arquivado com base na lei de 2017. O militar só se tornou réu no início desse ano, em março. Ramon nos contou sobre outros mecanismos utilizados com a intenção desse apagamento nada sutil da nossa história. Esse apagamento não se dá de forma sutil, pelo contrário, se dá de forma violenta, tanto simbolicamente quanto, né, fisicamente também, né? Teve muita violência física contra intelectuais que promoviam esse tipo de reflexão, mas também violência institucional, no sentido de destruição de documentos que contam essa história. Essa, né, foi uma das principais estratégias dos criminosos que estavam no governo durante a ditadura para tentar apagar essa parte da história. Foi a destruição de documentos ou, pelo menos, o veto ao acesso a esse tipo de documentação. Se sabe que o poder público produz muito documento, porque tudo tem que ser registrado. Independente de qual é o poder, né, de qual é a seção, enfim, né, do poder público, a gente tem que registrar, né, é uma prática muito comum, né, que faz parte do serviço público. Mesmo entre os militares, assim, né, no poder legislativo, judiciário, executivo, né, enfim, todos os poderes têm essa prática de registro. E no caso dos militares, a justificativa de que esses documentos foram destruídos propositalmente. A gente sabe que muita coisa não foi destruída e que está guardado, só que não está acessível ao público. Mas agora já tem bastante coisa publicada também, né? A justiça transicional é definida pela ONU como conjunto de processos e mecanismos relacionados com os esforços de uma sociedade para superar um legado de graves violações de direitos humanos cometidos por ela no passado. O objetivo é a responsabilização, a administração da justiça e a reconciliação. No Brasil, o processo foi feito de acordo com o Ministério Público Federal de 4 formas. Primeiro, por meio da edição da Lei nº 9.140, de 1995, na qual os mortos e desaparecidos políticos foram reconhecidos e se garantiu o direito à reparação, à busca e identificação dos restos mortais para as famílias, assim como se instituiu a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A segunda forma se deu por meio da promulgação da Lei nº 10.559, de 2002, que regulamentou as disposições transitórias da Constituição, criou a Comissão de Anistia e promoveu um amplo sistema de reparações materiais. A terceira foi a reforma do Marco Normativo sobre Transparência e Sigilo de Arquivos. E a quarta, que vamos abordar com maior profundidade, foi com a instituição de uma Comissão Nacional da Verdade em 2011. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi instalada muito tarde no Brasil, né? Ela foi instalada no governo da presidenta Dilma Rousseff, que assumiu no início de 2011, e isso, né, aconteceu mais de 25 anos da saída do último ditador aqui no Brasil.
Então, a gente demorou muito para instaurar a Comissão da Verdade. Mas o trabalho desenvolvido por essa comissão e publicado e de fácil acesso é muito bom. E causou um impacto relevante também na historiografia, no que se conhece a respeito da ditadura, né, dos crimes provocados pela ditadura. A comissão, então, é algo muito importante porque ela trouxe à tona muito conhecimento a respeito desse passado, né, desse período. E, assim, a Comissão da Verdade faz parte de um sistema, assim, de justiça de transição, que a gente chama, que tem como objetivo garantir alguns direitos, assim, né, que estão bem relacionados a esse tipo de experiência histórica, traumática, né, ditatorial, que são o direito à verdade, o direito à justiça e o direito à memória. O direito à verdade, a gente já teve ele bastante prejudicado em função da demora na instauração da comissão. O direito à justiça também está sendo negado para os brasileiros porque os criminosos da ditadura que usaram os recursos do Estado para cometer os crimes, eles não foram julgados, né? A gente tem uma lacuna aí nisso, né? Um vazio nessa parte. E o direito à memória também é muito prejudicado no Brasil. A respeito desse período, a gente tem poucos espaços de memória, tem poucas publicações, é pouco tratado disso, inclusive na literatura, no cinema, na televisão, né? Foram poucas as iniciativas assim, de trazer, de abordar esse assunto, de tornar vivo ainda, né, esse tema aqui no país. E isso depende de políticas públicas, né, promovidas pelo governo. E se as pessoas que estão vinculadas aos crimes cometidos na ditadura estão ocupando os cargos de governo, esses direitos da população brasileira ficam ainda mais em risco. Enfim, a Comissão da Verdade foi muito relevante, né? Eu recomendo, inclusive, a leitura dos próprios relatórios, né? Ou mesmo de artigos, enfim, que tratam a respeito disso. Mas ela foi uma pequena parte daquilo que a gente teria direito enquanto sociedade brasileira, né? Enquanto povo brasileiro, em relação à garantia dessa justiça de transição, né? O direito à verdade foi precariamente garantido, o direito à justiça foi negado e o direito à memória também é talvez um dos mais precários assim, dessa tríade. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Trecho de um poema escrito por Eduardo Alves da Costa, depois de passar 20 dias preso e sendo violentamente interrogado no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, em 1972. Neste terceiro bloco, vamos começar falando sobre o Brasil atual. A defesa da ditadura militar no país sempre existiu por parte daqueles que não reconhecem as torturas, a repressão e a censura como ações da época. Suas defesas rasas permeiam a tal da boa economia, a ordem e segurança para as famílias, além do fim da corrupção pelo sistema público. Como já ouvimos dos historiadores, nada disso era realidade. O fato é que, cada vez mais, o discurso favorável ganha força no país. Não queremos apontar responsáveis por isso, mas não é novidade alguma que o governo atual flerta com o período. As falas do atual presidente Jair Bolsonaro já mostraram sua postura simpatizante com a ditadura, inclusive chamando um dos maiores torturadores, Carlos Alberto Brilhante Ustra, de herói nacional. Ele também já disse que não houve golpe e que a repressão do Estado deveria ter sido mais dura. Nas palavras dele, abre aspas, 31 de março de 1964,
devemos sim comemorar esta data. Afinal de contas, foi um novo 7 de setembro. O Brasil merece os valores dos militares de 1964 a 1985. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Pau de arara funciona. Sou favorável à tortura. Tu sabe disso. E o povo é favorável também. Fecha aspas. Entre muitas outras falas que, em respeito à história, não vamos reproduzir. Esses são apenas alguns recortes para ilustrar como um posicionamento oficial também impacta diretamente a população. Depois que discursos como esse ganharam força na boca do chefe do executivo do país, a margem para que outros simpatizantes não sentissem mais timidez para expor suas ideias foi ampliada. Neste ano, mesmo em meio à pandemia, observamos passeatas e manifestações favoráveis em diversas cidades do Brasil. Mas afinal, o que significa isso na prática? Existe um real risco de volta da ditadura? Para entender, conversamos com o professor de Ciência Política e Sociologia, João Inácio Pires Lucas. Há sim uma narrativa, assim, posturas muito favoráveis assim, à ditadura militar, e nessa perspectiva toda uma apologia, até diria, aquela fase, né, da história do Brasil. E também há um flerte, né, com medidas que poderiam apontar para algum tipo de ruptura, assim, né, parecido. Apesar de que a ditadura, né, o golpe, ele teve todo um arranjo e uma estrutura que não existe hoje em dia, né, pelo menos assim publicamente, né. E se no Brasil podem ter setores conspirando, né, o contexto internacional ele é muito diferente, né. Vivíamos em plena Guerra Fria. E hoje as disputas internacionais, elas se dão dentro do próprio sistema capitalista, com disputas de mercado, e não há assim uma disputa mais aberta assim, de modelos de regime político, como tinha na época lá da Guerra Fria. Então havia toda uma mobilização anticomunista assim, mais efetiva. Agora, essas expressões assim, do comunismo, anticomunismo, né, elas são totalmente descontextualizadas, senso comum, né. Há o apelo eu diria, né, o pessoal assim transita numa fronteira já com muita fratura para a democracia, né. No caso, a democracia ela é mais leniente, né, assim, os democratas, o sistema, em não atuar muitas vezes de maneira mais repressiva contra grupos que pedem a ditadura, né? Se nós formos ver hoje em Mianmar, uma notícia, uma manifestação pró-democracia foi recebida a tiros e 8 pessoas morreram, né? Então, se nós formos ver no Brasil, né, tem pessoas que pedem ditadura, pedem intervenção militar, e talvez muitas dessas nem percebam o que isso implica, né? E, digamos assim, se acontecesse com elas aquilo que acontece em países com intervenções militares e ditaduras, né, talvez alguns desses não continuassem propondo, né, uma medida como essa. E se eles sentissem na carne, né, aquilo que os defensores da democracia sentem numa ditadura, talvez muitos desses ficariam em casa, né. Então há às vezes um saudosismo, né, de um passado que não existiu, né. Há uma reinvenção das tradições, né. As pessoas nem sabem direito o que aconteceu, né. Então isso significa assim que há um certo apelo, uma camada, eu diria assim, não tão pequena até da população brasileira, mas eu diria que há um grande desconhecimento das implicações, né, uma proposta descabida como essa, né. Por mais que não exista uma articulação pública plausível, como o professor João explicou para nós, ainda há práticas que remetem ao período e não dialogam com o regime democrático. Destacamos, inclusive, uma parte que nos toca. Somente em 2020, Bolsonaro e seus filhos fizeram 469 ataques a jornalistas e veículos de imprensa, conforme a ONG Repórteres Sem Fronteiras, que também destaca o Brasil como 107º no ranking de liberdade de imprensa, 2 posições abaixo de 2019. Quando os jornalistas são acuados no exercício da profissão, a notícia deixa de chegar na população, e isso configura ataque direto à democracia. Sobre isso, João comenta para nós. Eu diria que o atual governo, né, assim, no seu núcleo duro, né, aquele que aparece mais, assim, né, ele tem, assim, pontos de semelhança, né, eu diria, com a situação ditatorial, assim, há uma busca, assim, né, de menos transparência, né, que não combinaria mais com os estados democráticos da direita,
E também a própria questão da censura, que daí tem vários mecanismos, né? Afora toda a perseguição de jornalistas. Mas eu diria que o Brasil ele tem, assim, já, eu diria, no dia a dia, práticas muito autoritárias, né? Descentralizadas, muitas vezes nas empresas, nas classes dominantes, o elitismo, né? E o governo, de alguma maneira, que deveria ser o primeiro a agir diferentemente para ter um exemplo, acontece nisso, né? E o que espanta é, até certo ponto, a adesão que existe em setores populares, né? Assim, que até sofrem com essas medidas, né? Já falamos muito da falta de entendimento sobre o que realmente foi o período de ditadura militar no país. Também vimos que esse desconhecimento impacta a população e faz com que os pedidos por intervenção militar aumentem. Mas que tal entender como tudo aconteceu pelo olhar de quem sofreu as represálias na carne? Para isso, temos um convidado especial que foi resistência no período e atuou como militante em defesa da democracia. Orlando Michele é caxiense, foi preso político e enfrentou de perto os abusos cometidos pelos militares. Sua atuação começou e segue até hoje nos sindicatos, defendendo interesses e direitos dos trabalhadores. Durante a ditadura, ele levava informação à categoria e estimulava o pensamento crítico em relação ao regime, sem participação no movimento armado. Ele conta que a falta de acesso à informação e ao livre ensino sobre movimentos sociais era tão forte que boa parte da população não conseguia reconhecer os atos ditatoriais no país. Os sindicatos, a maioria foram fechados e um outro grande número teve intervenção. Destituíram o presidente que tinha sido eleito e botaram outro. Os professores, vamos dizer assim, de esquerda, né, que estavam nas universidades, nas escolas, todos eles foram mandados embora, tiveram que ir para outros lugares, né? Isso qual motivo, assim, além de não deixar avançar esse governo de ditadura, era que eles estavam prendendo e torturando muita gente e matando muita gente. E ainda hoje tem muitos desaparecidos. A repressão violenta era o que mais causava temor nos militantes. Foram muitas prisões ilegais, com torturas frequentes e mortes em decorrência dos abusos físicos cometidos contra os presos políticos. Orlando fala um pouco sobre o momento de sua prisão e o que passou no DOPS de Porto Alegre. Tinha uma ligação com o Luiz André Fábio e a Isabel de Davi, que eles estavam morando lá em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. E aí, o pessoal do Exército, né? Eles, lá em Foz do Iguaçu, prenderam o André e a Isabel. Mas eles foram muito torturados. Inclusive, a Isabel, ela estava grávida de 4 meses e ela perdeu a criança nessa tortura que ela teve lá. E, provavelmente, porque o André e eu, ele tinha sido presidente da UCES aqui em Caxias, e eu era secretário. E depois ele foi presidente da UGES, União Gaúcha de Estudantes Secundários, né? E eu era o tesoureiro da UGES, então a gente militou muito tempo junto na política estudantil, também um tempo na associação de bairro. E aí, eu não sei exatamente porquê, como, né? Mas é lógico, o sistema de informação, a segurança nacional, né? Não era boa, mas também não era tão ruim assim, né? E começa a fazer as ligações. Bom, olha aqui, ó. Convivia com fulano Beltrano, será que esse pessoal também não pode estar envolvido? Então aí veio uma notícia para cá e o Exército cercou o quarteirão onde eu morava e os delegados do DOPS, então, entraram na minha casa e me prenderam. Daí eu fui levado para Porto Alegre, no DOPS lá em Porto Alegre, né? Então, casualmente, na verdade, não foi nem dia 10, foi dia 9, porque dia 10 era domingo e era dia das mães também. Então, tu imagina, eu ser preso na véspera do dia das mães, filho único ainda. Minha mãe ficou desesperada. Aí, então, eu fui pro DOPS e no domingo não aconteceu nada, porque era dia das mães e tudo mais. Agora, na segunda-feira, daí, então, sim, eu fui levado lá para uma sala, que era a sala de tortura, né?
E lá, então, a gente apanha muito, a gente leva muito choque elétrico para contar coisas. E a gente vai contando o que a gente vai fazer, né? E sempre evitando de delatar outras pessoas, né? Sempre que possível a gente faz isso, mas às vezes, né, na hora da tortura, na hora do pau, como a gente diz, pode contar até coisas que tu nem fez, que tu nem sabe, que tu vai continuar apanhando, porque tu apanha se tu fala e tu apanha se tu não fala. Né? Tu é torturado de um jeito ou do outro. Né? Então, essa semana foi foi difícil. Depois, então, prenderam outras pessoas e tal, e viram que o nosso envolvimento, né, não era tão sério assim, a gente não tinha feito nenhuma ação que envolvesse armamento e coisa assim, né? Mesmo depois de ter sido liberado e estar de volta a Caxias do Sul, as marcas da prisão política seguiram fortes, tanto na dificuldade para encontrar emprego na cidade e retomar a sua vida, quanto no sentimento de controle por parte dos militares que ele enfrentou por mais alguns anos, inclusive depois do seu julgamento. Daí eu voltei para Caxias, né, em julho de 70. Aí eu tinha uns trabalhinhos aqui que eu fazia, assim. Eu já era torneiro mecânico formado, então ao menos eu fazia alguns trabalhos, assim. Mas de qualquer forma, um trabalho mais oficial, assim, eu só consegui fazer 3 anos depois, porque só em abril, eu acho, ou maio, agora eu não lembro, de 73 é que nós fomos julgados. Aí nós fomos lá na Justiça Militar, né, na frente dos milicos, porque o nosso crime era contra a segurança nacional. Então, crime contra a segurança nacional tem que ser julgado pela Justiça Militar. E então foi uma coisa lá e tal. Mas, na verdade, todos pegaram a pena igual ou menor daquela que já tinham cumprido. Mas tinha que acontecer o julgamento, né? Não vai fazer. Então, de 70 a 73, por aí, eu tive muita dificuldade em trabalhar. De 70 a 73, ainda eu tive que muitas vezes prestar depoimento no quartel, muitas vezes o pessoal do DOPS me procurou, né, aonde eu tinha. E depois de 75, inclusive, né, o pessoal do DOPS esteve me procurando onde eu trabalhava, para ver o que eu fazia, o que eu não fazia, como é que... Né, então, e é trágico isso aí, porque fica sempre com o coração na mão, né? E depois, ainda sabendo de todas as atrocidades que eles fizeram, será como é que eu vou... Mas a gente se propôs a lutar assim, né? Então a gente tinha que também enfrentar isso, né? Dava pra gente ir levando, mas realmente era uma situação assim muito difícil. Andar por aí também, né? A qualquer momento podiam te pegar na rua e nunca mais ficar sabendo do meu paradeiro, então tem muito cuidado com relação a isso também, né? E sempre procurar deixar a família informada se tu saía para algum lugar, de onde tu ia e tal, essas coisas assim, né? Então, tinha que manter esse cuidado. Assim como Orlando, muitos ex-presos políticos levaram anos para retomar a normalidade e se sentirem seguros nas ruas, no trabalho e até mesmo em sua própria casa. Esses são os reflexos de um sistema baseado em medo, violência e falta de informação transparente para a sociedade. Na vitrine, nossa imprensa mostrava a realidade de um Brasil censurado, apenas com notícias aprovadas pelos militares para transmitir uma falsa sensação de tranquilidade, boa economia e segurança nacional. Já nos porões do DOPS, a realidade era cruel, extremamente agressiva e letal. Precisamos lembrar disso hoje e todos os outros dias, porque conhecer a história do nosso país é o primeiro passo para aprender com ela e não repetir os erros. Vamos respeitar nossas vítimas e estudar o passado. Afinal, conhecimento e empatia são essenciais. Certo dia que sei, por inteiro,
eu espero não vá demorar. Este dia estou certo que vem. Digo logo o que vim para buscar. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar para cantar. Esse é um trecho da música Ponteio, de Edu Lobo e Capinã, cantada no Festival de Música Popular promovido pela TV Record em 1967, durante o período da ditadura militar. E então, caro ouvinte do Compartilha, o que você achou do episódio de hoje? A gente sabe que ele foi mais pesado do que os conteúdos que a gente procura trazer por aqui, mas às vezes é importante recapitular um pouco da nossa história, principalmente para aprender com os erros e não deixar que eles se repitam. Para descontrair um pouquinho, bora fazer um quiz do que pode e o que não pode numa democracia? Quero só ver quem prestou atenção no conteúdo de hoje. Vamos lá! Primeira pergunta. Numa democracia, a política pode ser composta apenas por um grupo específico de pessoas? E essa eu fiz para pegar vocês, hein? Tecnicamente pode, desde que esse grupo tenha sido eleito pela sociedade. Mas na prática, estudiosos apontam que uma democracia pressupõe representatividade. Então, se apenas um perfil de político está ocupando cargos, significa que aquele país não é tanto uma democracia quanto se imagina. O que já coloca a gente para pensar sobre a situação do Brasil, né? Bora para a próxima pergunta. Quem errou tem mais uma chance. Numa democracia, o governo pode limitar o que o podcast Compartilha vai ou não divulgar? Essa ficou fácil, vai. Não pode, porque uma democracia depende de uma comunicação livre e diversa. A não ser que você cometa algum crime previsto na Constituição, a divulgação de informações é livre. Só não vale divulgar fake news, se liga! Agora que você gabaritou esse quiz, compartilha esse episódio com a galera e já se prepara para o conteúdo da semana que vem. Até mais, pessoal!